porque tem pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira que aponta que 41% dos brasileiros reprovam a atuação do Congresso Nacional e apenas 10% aprovam essa mesma atividade. O menor índice da atual legislatura, que começou em 2019. Tá aí, Zoe Martínez, 10% de aprovação do Congresso Nacional. Se deve a quê? Olha, infelizmente no sistema eleitoral no Brasil, Paulo, as pessoas votam em partidos e não em pessoas. Então, uma das questões é essa, de que o partido é o representante. Se o partido não permite tal coisa, a pessoa, infelizmente, tem que se adaptar ao que o partido quer, ao voto do partido, como é que vota. E outra questão fundamental que interferiu muito foi essa questão do fundão eleitoral, que as pessoas estão muito descontentes com isso. Agora, não estão gostando dos parlamentares, do exercício do trabalho dos parlamentares? Vamos mudar. Ano que vem tem eleição. Vamos colocar mais biaquices no Congresso. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Paulo Eduardo Martins, Giga Peixoto. E assim, é assim que se constrói uma democracia. Graças a Deus, se você não está feliz com o mandato, com o trabalho dos parlamentares atualmente, vamos mudar, vamos colocar melhores pessoas. É assim que se constrói a democracia. E aí, Adriles, e a melhora do país. Ruim ou péssimo para 41%? Bom, eu fico espantado com os 10% que acham bom. Infelizmente, o Congresso brasileiro é o grande problema do Brasil há décadas, porque a Constituição permite uma pluralidade enorme de partidos, num semi-parlamentarismo tosco em que os partidos controlam a República e atrasam reformas e por interesses fisiológicos, oportunistas, às vezes corruptos, pegam nacos do governo, por vezes pegam dinheiro do governo, que é dinheiro da população brasileira, ou seja, atrasam, emperram o progresso do país. Pior, nesse semi-parlamentarismo tosco de quase 40 partidos, o sujeito acha, o cidadão, o votante, acha que o presidente manda em tudo, culpa o presidente por tudo, e aí vota no deputado que é tio, da mãe, do avô. Ninguém praticamente lembra o nome do deputado que votou, não por culpa sua, por causa do próprio sistema. Mas, mais grave, os bons, vendo que a máquina partidária, os partidos comandam, os caciques partidários comandam o processo do legislativo, esse processo sujo, tosco, de chantagem, em que o deputado é chantageado porque tem uma capivara de crimes longa, chantageado pelo próprio Supremo, e aí não ataca, não critica o próprio Supremo, que hoje no Brasil é um problema sério de autoritarismo, então o cara fica desiludido e espanta a possibilidade de boas pessoas ingressarem na política porque acham, com razão, que a política é conspurcada e é um lamaçal. Infelizmente, o Congresso brasileiro atrasa o país. Ele é mal votado, ele não é a expressão exata da vontade popular, porque o povo nem sabe quem são os deputados. Às vezes os deputados se apresentam com propostas e são completamente enganosas. Ou seja, a gente tem um sistema partidário, a gente tem um sistema político que deve ser reformado urgentemente. E não é reformado por quê? Quem reforma são os deputados que ali estão. Então, é um angu de caroço praticamente insolúvel a curto prazo. Teve uma tentativa de reforma eleitoral, né? O Distritão foi derrubado, que ia permitir que pessoas que realmente têm voto fossem eleitas. A maioria que está aí hoje não foi eleita pelo povo, infelizmente, né? O partido puxa. Então, pessoas que tiveram 10 mil não, mas um exemplo, 10 mil votos estão lá e pessoas que tiveram 50 mil, infelizmente, não. Por causa do sistema eleitoral atualmente no Brasil. Então, tudo isso contribui com o descontentamento das pessoas. Posso puxar um ponto positivo nessa história? Porque a gente às vezes só olha também para o lado negativo, mas eu acho que tem um positivo a ser destacado. Eu vi um dado na pesquisa IPESP dessa semana, que foi divulgada ontem, que 66% das pessoas têm muito interesse pelas eleições de 2022. Isso é interessante. Isso é muito diferente da realidade que a gente viu no Brasil no passado. Sim. Porque a realidade do Brasil no passado sempre foi de uma certa, enfim, um certo sumiço das pessoas, né? Uma apatia, acho, das pessoas em relação à política, e a gente vê uma transformação. 66%, ou seja, 2/3 das pessoas que responderam à pesquisa têm muito interesse eleitoral. Eu acho que isso faz a diferença num processo que é o que a Zoe falou, da gente tentar votar melhor, saber mais sobre o nosso candidato, escolher, fazer
fazer as melhores escolhas, seja de direita, de esquerda, enfim, mas que a gente tenha um voto um pouco mais... só antes, né? Eu acho que o brasileiro cobra pouco depois, né? Não fica em cima atualmente, depois. Eu acho... Você acha que cobra mais? Cara, porque a Zoe já trabalhou na Assembleia. Eu acho que tá melhorando. Você acha que o brasileiro tá mais em cima? As pessoas lembram do candidato que votou para federal, para estadual, distrital. As pessoas lembram e vão lá. Tanto que tem parlamentar que precisa de assinaturas para um PL e faz um vídeo e fala, pressione seu deputado, porque faz efeito. O Adriles, sabe o que eu acho que a gente devia, o Brasil tem que lutar para que isso acabe o mais rápido possível. Dá uma olhadinha, olha só, meu querido Estopinha, o que acontece numa eleição? Uma eleição, eu vou pegar um eleitor, aquele eleitor médio, tal, aquele cara médio tomou umas no sábado ou na sexta-feira anterior, enfim, ele chega lá meio desnorteado, ele vai daquele jeito, tá chegando no colégio eleitoral e tal, aí ele lembra, putz, tem 5 caras para votar. Aí ele vê aquele chão na rua, quem já foi votar sabe do que eu tô falando. Não é possível que vai pegar o primeiro que ele vê. Opa, Drilis, aquele chão lotado de santinho na rua, aquele negócio imundo e tal. O cara faz assim, não faz isso. Não, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Eu tô te falando, isso acontece. Tô te falando, Adrilis, isso acontece. Tem eleitor que faz isso com o voto dele, mas isso é minoria, mas existe, tô te falando que existe. O cara pega, dá uma olhadinha pro santinho assim e fala... Fui com a cara. Isso aqui é bonitinho. A pessoa vai com a cara... Vai lá e vota. Deixa eu te dar o contraponto. Eu concordo que existe um interesse realmente maior e eu acho que a longo e médio prazo isso é interessante. Agora, eu não sei se existe esse tipo de cobrança, sabe por quê, Zoe? Eu acho que existe um interesse somado à passionalidade. É o sujeito que ama e adora o Bolsonaro acima de todo e qualquer tipo de contestação. O sujeito que ama e adora o PT e o Lula acima de toda e qualquer contestação. E o que eu acho que é imaturo no brasileiro é perceber a política como uma torcida organizada. É o sujeito que depois de anos de vida, ou algum tempo de vida, tipo um Chico Buarque, por exemplo, vou dar um exemplo claro que eu já dei aqui outras vezes. Chico Buarque é um homem de 70 anos, um enorme compositor, mas que acredita no PT até hoje, que o PT é um partido honesto, limpo, sacrossanto, que o Lula não roubou nada, que o Sérgio Moro colocou ele na cadeia. O sujeito, depois de uma vida inteira ou de anos acreditando num princípio, e o Chico Buarque é um intelectual, né? Nem estou falando do afegão médio. Ele se engana a si mesmo para continuar acreditando, para justificar a sua decisão. Então, eu acho que o amadurecimento democrático da população brasileira é perceber aí, Paulo Matias tem razão, que você não deve ter político de estimação, mas princípios, ideais e ideias de estimação e defender essas ideias e perceber que as pessoas traem essas ideias. Então, você tem que ser fiel às suas convicções morais, a ações morais que você deve demandar e cobrar de políticos, não a políticos em si. Uma coisa, beleza, o PT é nefasto, o Bolsonaro tem problemas. Então, você escolhe o menos mal e não fica apaixonado por seu político e vota com algum princípio de consciência. Agora, é um processo de amadurecimento que dura anos. No momento, a gente está nessa adolescência passional, apaixonada de bem e mal, dessa dicotomia entre perverso e maravilhoso. Isso realmente é muito complicado. Esse processo de amadurecimento, vocês acham que a gente vai conseguir chegar? Por exemplo, qual que é o processo de amadurecimento que eu estou querendo traçar aqui com vocês? Inclusive, a gente já falou isso algumas vezes. Você pega esse exemplo do Caetano Veloso, Chico Buarque, que o Adriles trouxe aqui. Petistas, certo? Ligados à esquerda e tal. Mas gênios na área musical. Pode ser idiota numa área e gênio em outra. Não, mas a Lei Rouanet não, irmão. Eu não estou falando de Lei Rouanet. Eu estou falando da qualidade artística, qualidade musical dos caras. Os caras produziram verdadeiras obras de arte para o país. Certo, Adriles? Sim, as músicas dos caras são... O cara pode ser estúpido numa área e gênio em outra, tranquilamente. Até eu tenho grau de estupidez. São ligados ao PT. Eu sei, mas aí que falando que Marília Mendonça não é boa cantora. Vocês acham que a gente vai chegar nessa maturidade das pessoas, por exemplo... Se você pegar uma pessoa assim, não, eu vou lá, eu voto no Bolsonaro, mas minha playlist está lotada de Caetano e Chico. Acho que tem muita gente. Será que existe isso? Mas sabe o que eu acho que é mais evoluído que isso ainda, mais legal, que eu acho que é o lugar que a gente tem que chegar, é de entender que tem pautas comuns. Perfeito. Sabe? Isso. A esquerda, tudo bem, ela pode defender o que for, e a direita também. Mas tem coisas que são comuns. E existem momentos em que direita ou esquerda vão ter de abrir mão dos seus pensamentos para um bem comum. Porque é isso.
É que nem agora. Você acha que quem vai ser contra esse auxílio emergencial? Isso aí, perfeito. Não tem como ser contra, gente. É direita, é esquerda, é liberal. Não interessa. O auxílio é um consenso. Então, eu acho que quando a gente chegar nessa maturidade de entender que, às vezes, o que você pensa não é o melhor para o Brasil naquele momento, e a gente ter no legislativo pessoas que, independente se é a Bia Kicis, se é de esquerda, se é do PT, se é do PSOL, que ajam a favor do país e não a favor daquilo que vai o beneficiar na negociata, da verba, do Estado, do que seja, aí é o mundo ideal. Mas eu acho que a gente ainda tem uma longa jornada. Não, mas tem alguns deputados que fazem isso. A Bia Kicis, por exemplo, tem várias vezes que ela vota diferente do que o governo quer que ela faça. Porque ela vai pela consciência dela e pela sociedade, pelo que ela acha que vai ser melhor. Te falo porque já vi várias vezes ela vai votar no celular e fala: olha, eu vou votar com a minha consciência dessa vez, não vou... Entendeu? Mas que campanha, hein, cubana? Putz. Não, tô falando a verdade. Tô falando de uma pessoa que eu tenho, conheço, acompanho. Deixa eu falar uma coisa pra Paulinha. Eu concordo em 50% que você disse. Eu acho que é princípio socrático, né? Você tem uma pessoa que defende uma tese, outra tese, antítese e a síntese. Esquerda, direita, mesma coisa. Se você cria uma convergência em comum, de pontos em comum que podem ser auxiliares, por exemplo, o Hayek, o Milton Friedman eram a favor de políticas assistencialistas que injetavam dinheiro na população, e o cara que não tem nada, quando tem alguma coisa, ele consome e faz a economia girar. Ou seja, as coisas não se excluem. O problema, Paula, é quando você estabelece um princípio de diálogo com quem quer te esmagar. Te dou um exemplo radical. Se você disser para um membro do Hezbollah, sei lá, de um terrorista islâmico, que Alá não existe, ele vai te matar. Agora, se você diz, por exemplo, que chega um petista e fala: o PT nunca roubou, o Lula nunca roubou, o Lula foi condenado por um juiz corrupto, aí o princípio de diálogo acaba. Mas aí que eu tô dizendo, assim, é cabalmente comprovado. Então, as pessoas, nessa passionalidade que eu citei, às vezes ficam cegas. Para estabelecer um princípio de diálogo, você tem que, primeiro, você está cego aqui, então vamos ver aonde você enxerga. Aí a gente pode chegar a um princípio comum. Agora, dialogar com a cegueira em si, dizer que Lula nunca roubou, aí é impossível. 30 segundos, Cara, não é campanha. Ontem eu estava falando com a Bia, ela estava me contando que está super feliz com o que ela fez esse ano na CCJ, eu gosto porque da Bia. Érica Cocai, PT Roxo, lá de Brasília, e os petistas, os esquerdistas da CCJ, discursaram e agradeceram ela, parabenizaram pelo trabalho que ela fez na CCJ esse ano. Então, ela trabalhou na CCJ em prol do Brasil e não em prol de um partido. Se eu me candidatar, você vota na Bia.